Bom dia, pessoal. Quem fala aqui é o Cubas e eu vim falar com vocês sobre a prova do Enem, como é a prova e como funciona o TRI, que é a teoria de resposta ao item, que vai dar a sua nota final. Como todo mundo sabe, o Enem é dividido em duas provas, que tem o primeiro e o segundo dia. No primeiro dia você tem 90 questões, 45 de humanas, 45 de linguagem e códigos, e uma redação, tendo 5 horas e meia. E no segundo dia você vai ter matemática, 45 questões de matemática, 45 de natureza, com 5 horas. Eu peguei essas informações do edital do Enem de 2020, no Diário Oficial da União, e quando você pega cada uma das áreas de conhecimento, como, por exemplo, linguagens e códigos, você pode relacionar alguns componentes curriculares, que, por exemplo, você poderia relacionar a 6 matérias, que é a língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, que você vai escolher uma, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação. É legal saber isso porque, por exemplo, quando eu prestava o Enem, no primeiro Enem que eu prestava, eu achava que, por exemplo, linguagem era só saber literatura e interpretação de texto. E eu sempre ia mal, por quê? Porque eu sabia pouca coisa de comunicação, eu era muito ruim disso, eu não sabia muito bem funções da linguagem, eu sabia pouca coisa de arte, e quando eu fui lendo mais jornal, adquirindo alguma bagagem, eu fui melhorando a minha pontuação em linguagens. Quando você pensa em humanas eu tenho componentes curriculares, eu tenho aquelas matérias de história, geografia, filosofia, sociologia, que são matérias que você já tem uma vivência mais longa e é mais fácil de você pensar nessas matérias como humanas. Por exemplo, eu nunca pensava em linguagens e códigos com educação física, apesar de ter algumas coisas relacionadas dentro de texto, por exemplo. Ciências da natureza também é química, biologia e física, e em matemática é matemática. É a única área do conhecimento que só tem uma matéria. Ou seja, em vez de ter que estudar um calhau de 6 matérias, de 4 matérias, de 3 matérias, tá, 1.000 pontos cada uma, matemática é uma matéria para 1.000 pontos. E redação também, uma matéria, redação para 1.000 pontos. Mas quando você pensa nessas matérias, o Enem, ele não te cobra a matérias, da mesma forma que ele não vai te cobrar somente uma quantidade de acerto, ele te cobra habilidade. E quando eu penso em habilidade, a partir daquelas matérias, ele me cobra dominar linguagens. E não somente língua portuguesa, que você pensa em linguagens, mas também linguagem matemática. A matemática é uma forma de você se expressar também. Linguagem artística, que você tem, por exemplo, uma obra de arte, uma pintura, ou até mesmo a ciência. A ciência significa conhecimento, e a ciência tem a sua linguagem. Então, quando você tem a habilidade de dominar linguagens, você vai melhor em algumas questões do Enem, e essas questões que você acertou, que tem essa habilidade cobrada, vai dizer para o TRI que você conseguiu essa habilidade e que ele pode te dar uma certa nota por aquilo. Então, não foi o número de acerto, mas as habilidades que você acertou e que tinha na questão que você acertou. Por isso, você escuta muita gente falando: nossa, mas a minha nota de matemática pode influenciar na minha nota de português, a minha nota de português pode influenciar na minha nota de matemática. Por quê? Você pode ter acertado ou errado em português, em matemática, uma questão que cobre a habilidade de linguagem, linguagem portuguesa e linguagem matemática. Quando você tem outro eixo cognitivo, ele traz de habilidade de compreender fenômenos. E aqui pode ser aqueles fenômenos de física, de química, de biologia, que são fenômenos naturais, como processos históricos geográficos. Por isso, dependendo do seu número de acerto, a sua nota de humanas pode influenciar a sua nota de natureza. Quando você pensa no próximo eixo cognitivo de situação de problema, de enfrentar a situação de problema, isso é a base do Enem. A maioria das questões do Enem, ele te traz um probleminha, um texto para você interpretar e você dar uma solução. E isso está presente na maioria das questões e também está presente na redação. Na redação você tem que dar uma intervenção. Então, quando você pega a habilidade de enfrentar situações de problema, essa é a alma do Enem. Então, é uma coisa
que você pode, de várias formas, tentar melhorar, como aumentando sua bagagem, aumentando argumentos, conhecendo o básico de todas aquelas disciplinas e as relações entre elas, porque a resposta para um problema de uma disciplina pode estar em outra disciplina. Outro eixo cognitivo dele é construir argumentação, que aqui basicamente na redação isso vale 200, 400 pontos, e elaborar propostas. Então, como eu falei, só repetindo, o Enem não vai te cobrar uma matéria em si, mas ele vai te cobrar uma habilidade. E como ele cobra uma habilidade, ele não vai, basicamente, te cobrar somente o número de acertos. Ele vai te cobrar as habilidades. E para cobrar, avaliar essas habilidades, ele precisa de um sistema muito mais complexo do que o número de acertos para dar sua nota final. Esse sistema complexo é o TRI. Eu pulei um slide, vocês podem ter percebido, que basicamente ele traz a matriz, as habilidades da disciplina da área de ciências da natureza. Então, ele detalha todas as habilidades que você precisa em ciências da natureza. E você tem para todas as 5 áreas. Onde você vai achar isso? Na matriz de referência do Enem, onde tem isso no site do INEP. Basicamente, esses são os domínios, os eixos cognitivos gerais, e quando você pega cada uma das disciplinas, o INEP ele vai especificar. Mas, como eu disse, o Enem ele te cobra habilidades. E como ele te cobra habilidades, a sua nota não vem do número de acertos, vai vir da teoria de resposta ao item. Então, vamos saber o que é a teoria de resposta ao item. E tem várias definições, você vai achar várias coisas na internet. Eu peguei a do site do MEC, que teoria de resposta ao item, que é a metodologia aplicada no Enem, ela não contabiliza apenas o número de acertos no teste. Ela também vai avaliar o desempenho no teste, que pode ser aplicado pela habilidade do avaliado, pelas características de cada questão, das questões. Ou seja, ele sabe que cada questão está cobrando uma habilidade, e ele vai ver se você acertou aquelas questões ou não. Ele vai ver se as questões que você acertou, ela vai ter as mesmas habilidades, ou se você errou questões e acertou algumas questões que tinham a mesma habilidade, que pode dizer que, por exemplo, como ele sabia raciocinar isso aqui e não sabia aqui. Então, ele pode avaliar que você chutou ou não. Então, a teoria de resposta ao item é um pouco complexa. E você pode me perguntar, como que eles fazem isso? Com um algoritmo. Algoritmo é uma palavra bonitinha que para dizer que é uma equação matemática gigante que possui alguma finalidade. Um exemplo clássico que está no nosso cotidiano, pelo menos para quem usa rede social, é o sistema do Instagram ou do YouTube. O YouTube, ele te recomenda vídeos, mas ele sempre vai te recomendar vídeos semelhantes aos vídeos que você mais assiste e mais dá like, os vídeos que você mais gosta. Então, ele pega e te oferece, te recomenda vídeos que ele sabe que você gosta, para você ficar mais tempo naquela plataforma. O mesmo acontece no Instagram. No Instagram você vê a fotinho, você curte, dá coraçãozinho, e do nada, às vezes, o Instagram te indica pessoas para você começar a seguir. Mas você pensa, nossa, ele me indicou essa pessoa, e essa pessoa posta as fotos do jeito que eu gosto, do jeito que são as fotos que eu curto. Como, nossa, que coincidência, pessoal, não foi coincidência. O algoritmo do Instagram, ele via tudo que você curtia, e ele pegou o que você curtia e te deu uma pessoa com um conteúdo semelhante, para você continuar naquela plataforma. Então, isso é tudo feito em base de equações matemáticas que são chamadas algoritmos. E quando você pega o TRI, ele vai funcionar, o algoritmo matemático vai funcionar com base em 3 parâmetros, que é de poder de discriminação, que é a capacidade de um item distinguir os estudantes que têm proficiência requisitada daquele ou não tem. Ou seja, ele vai discriminar a pessoa que possui alguma habilidade
que não possui aquela habilidade. Ele também vai avaliar o grau de dificuldade, e isso é muito básico, por exemplo, quando todo mundo, quando acaba de fazer o Enem, corrige o número de questões e já pensa, nossa, eu acertei esse número de questões, foi melhor que o ano passado, minha nota vai ser pior, já começa a chorar. E quando chega 3 meses depois, é que a nota dela sumiu. Por quê? Porque a nota também vai avaliar o grau de dificuldade. Se a prova foi mais difícil para você, ela foi mais difícil para todo mundo. Então, o número de acertos geralmente é menor. E se é menor para você, também é menor para todo mundo. A não ser que você tenha ficado mais burro de um ano para o outro, você não tenha estudado direito, mas não é o caso. Vocês estão assistindo a todas as aulas direitinho. Então, não é esse caso. E o que acontece? Basicamente, o algoritmo ele vai ver as respostas de todo mundo e vai ver as questões. E as questões que tiveram mais acertos, ele vai considerar como fácil. As questões que tiveram menos acerto, ele considera como difícil. E com isso, ele consegue dar notas diferentes para cada questão e também avaliar se você estudou ou não. Por quê? Porque a tendência de uma pessoa é acertar as questões fáceis e acertar ou errar questões difíceis. E, basicamente, quando ele pega uma pessoa que acertou uma questão difícil e errou várias questões fáceis, ele pensa, isso está errado, essa questão que é difícil. Como ele acertou? Se as questões que eram fáceis, ele não conseguiu acertar, eu acho que ele chutou, então eu não vou dar essa nota para ele. E com isso, a sua nota vai sendo moldada pelo TRI. E aparece algumas situações muito interessantes devido a isso, que áreas do conhecimento terão notas diferentes, de acordo com o número de acertos. Ou seja, eu posso ter o mesmo número de acerto em humanas e natureza, que as minhas notas vão ser diferentes. Por quê? O grau de dificuldade das questões são diferentes, as habilidades cobradas em cada questão serão diferentes, e as habilidades que eu conseguir provar que eu sei vão ser diferentes entre essas questões. E existe um padrão de resposta do participante que é considerado no cálculo do desempenho. Ou seja, ele vê, nossa, ele acertou essas habilidades, então ele tem esse padrão de resposta e isso vale tanto na minha nota final. E além disso, como a gente está numa população de um país todo, que possui certas semelhanças entre si, vai ter geralmente um padrão geral da prova de habilidades que a maioria das pessoas conseguiram, e com isso você vai ter umas áreas que têm uma nota sempre maior e umas áreas que possuem uma nota sempre menor, mesmo você tendo uma quantidade de acerto muito alta ou muito baixa dentro daquela matéria. E é esse padrão que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, nas notas de 2009, a nota que teve maior, a matéria que teve maior nota foi matemática, que a maior nota foi 985. Depois, natureza, 860. Depois, humanas, 835. Depois, linguagem, 801. Então, a maior nota vai matemática, natureza, humanas e linguagem. Vamos ver dos anos anteriores? Quando eu pego 2018, a maior nota, matemática, 996. A segunda maior nota, natureza, 869. A terceira maior, humanas, 850. E a quarta maior, linguagens, 816. Ou seja, tem o mesmo padrão, que a maior nota, do maior para o menor, vai ser sempre matemática, natureza, humanas e linguagens. Vamos ver 2017? Maior nota, matemática. Segunda maior, natureza. Terceira maior, humanas. E a menor, linguagens. E, pessoal, geralmente o Enem, ele segue sempre essa gradação. Por quê? Porque a nossa população, ela geralmente tem uma semelhança entre as suas facilidades e as suas dificuldades. E quando você pega todo esse padrão, e o que eu falei do TRI, a gente se depara com algumas situações que é sempre aquilo que você escuta no canto do ouvido quando está começando um ano no cursinho, nossa, acertamos o mesmo número de questão, mas nossas notas foram muito diferentes. Nossa, como a gente acertou o mesmo número de questões, você tirou uma nota muito maior do que a minha. Isso é totalmente injusto.
Aí você vê muita gente falando isso. E começando os dois juntos. O cursinho de novo. Aí outra pessoa, nossa, eu acertei 44 em linguagens, eu fui muito bem em linguagens. Mas em matemática, nossa, eu tirei uma nota lixo. Nem vou falar um número de questão. Mas mesmo assim, minha nota de matemática foi maior. Como que eu acertei menos de 30 em matemática, tirei uma nota maior do que em linguagem, que eu acertei 44, quase fechei a prova. Era para eu ter tirado quase 1.000, se eu quase fechei a prova de linguagens, mas por que você não tirou 1.000 em linguagens quase fechando a prova? Quase 1.000, quase fechando a prova. Porque o TRI não avalia o número de acertos, avalia as habilidades. E as notas em uma área pode afetar a sua nota de outras áreas, lembrem-se disso. E basicamente tem aquela pessoa, meu Deus, o TRI abaixou minha nota porque eu errei questão fácil por desatenção, enquanto acertei algumas questões difíceis. E basicamente, pessoal, essa terceira situação era o Cubas. Essa terceira situação era eu. Basicamente, o que acontecia comigo? Na minha época do Enem, a gente fazia humanas e natureza no mesmo dia. E eu sempre começava por humanas. Na verdade, humanas não. Humanas, eu começava por natureza. Por quê? Porque eu sempre fui bom em biologia, física e química, então eu ia lá e fazia. E eu ia muito bem. Eu lembro que eu acertava mais ou menos 41, 40 de 45. Aí eu já tinha resolvido 45 questões, estava cansado, ia para humanas. Aí humanas, nossa, eu tenho que ler isso tudo, meu Deus. Aí eu errava muita coisa por falta de atenção. E quando eu via, a minha nota de natureza, que eu tinha ido muito bem, era baixa, e a de humanas também, que eu tinha ido mais ou menos, era uma nota mais ou menos. E a minha experiência, que eu trago aqui para vocês, que é a teoria do Enem do Cubas. Na verdade, pessoal, essa teoria do Enem, eu falo do Cubas, mas ela não é minha. Tem um cursinho de São Paulo, que eles pegavam as notas e o número de acertos de questões de todos os alunos e fazia uma média, por exemplo. Com 35 acertos em matemática, você consegue uma nota de 780 até 900. E basicamente ele tinha isso para todo ano, porque ele tinha uma base muito grande de aluno e conseguia ter uma amostra para fazer uma análise estatística parecida com o TRI. Mas, pessoal, com a minha experiência, qual é a disciplina, a matéria que você consegue mais tirar ponto? Redação. Por quê? Redação vale 1.000 e você consegue tirar 1.000. Eu nunca tirei 1.000, mas eu tinha um colega que, assim, fez 5 anos de cursinho e nos 5 anos de cursinho ela tirou 1.000, cravado. E, assim, ela passou depois porque o que faltava nela não era redação, eram as outras disciplinas. Mas redação é uma matéria que tem uma maneira, assim, fácil de estudar, que você estuda redação fazendo redação, escrevendo redação. Como você aprende a escrever uma redação? Escrevendo. Então, você precisa escrever e dar para um professor corrigir e depois ver o que você errou, ver o que você pode melhorar. Além de ler um pouco, ter uma bagagem para colocar coisa lá, por exemplo, eu colocar alguma informação de humanas, ou de natureza, ou de linguagens, e escrever bem. Mas vocês aprendem redação escrevendo. A segunda matéria mais fácil de você conseguir nota é matemática, que é uma matéria que basicamente com 35 acertos, gente, você consegue tirar mais de 800. Eu lembro que uma vez eu acertei 35 acertos, e um colega meu também fez a prova e acertou 32, e a nota dele de matemática foi maior que a minha. Ele tirou perto de 850, com 32 acertos. Então, pessoal, matemática, com 35 acertos, você consegue uma nota maior que 800. Só que, por exemplo, natureza, que são 3 matérias difíceis, grandes, com 35 acertos, você consegue uma nota próximo de 780. Talvez um pouco maior, talvez um pouco menor, mas próximo. 3 matérias com um número de acertos igual, você consegue uma nota menor. Ou seja, matemática, uma matéria com 35 acertos, você consegue uma nota maior do que estudando 3 matérias com 35 acertos. E quando você passa para humanas, são 4 matérias. E se você acertar o mesmo número, 35 questões, você vai ter uma nota menor ainda. Por exemplo, com 35 acertos, eu nunca tirei mais do que 740. Eu acho que eu nunca cheguei a 740 com 35 acertos em humanas.
E olha que para eu conseguir 35 acertos em humanas foi muito difícil. Por quê? Porque eram matérias que eram difíceis para mim, eu tinha dificuldade. Para algumas pessoas serão até mais fácil, e talvez ela tenha mais dificuldade em matemática. Mas com 35 acertos, você estudando 4 matérias, você tem uma nota menor do que se você tivesse o mesmo número de acertos estudando somente uma matéria, que é matemática. E quando você pega linguagens, que são 6 matérias, como a gente viu naquele quadrinho que eu tirei do edital do Enem, que são 6 matérias difíceis também, todas essas matérias são difíceis, nada na vida é fácil, estudar não é fácil, você acertando 35 questões, você tira uma nota menor que 650. Ou seja, você estudando um número maior de matérias, tendo o mesmo número de acertos, sua nota é a menor estudando linguagens. Aí você pode perguntar, nossa, então eu vou estudar só redação e matemática. E, pessoal, talvez isso dê certo. Tem gente que passa basicamente estudando redação e matemática. No início, quando eu transferi para o UFTM, eu fiz 3 anos de cursinho, passei em medicina na UFOP, e depois transferi para o UFTM, prestando o Enem. Eu prestei o Enem de 2012 até 2018 ou 2019. 2018, eu acho. Que foi de 2018 para 2019. Quando eu prestei todos esses Enems, e quando eu passei aqui na transferência da UFTM, eu vi aquelas pessoas com notas altíssimas e elas falavam, nossa, você sabe como que é o Enem, você tem que ir muito bem em redação e você tem que ir muito bem em matemática, o resto você tem que, assim, cumprir o meio de campo, você tem que cumprir tabela. E, basicamente, pessoal, isso pode funcionar. Eu dei aula de bioquímica, aula particular, para um aluno, e ele tinha muita dificuldade em qualquer coisa relacionada à química e biologia. E ele me falou, nossa, eu tenho muita dificuldade mesmo, sabe por quê? Porque eu não tive um ensino médio muito bom, e eu consegui passar aqui porque eu fui muito bem em redação e matemática. Mas uma coisa que eu quero para vocês não é que vocês estudem somente redação e matemática, porque isso pode dar muito certo? Pode. Só pode dar muito errado. Por quê? Para escrever uma boa redação, você pode utilizar matemática, você pode utilizar dados dentro da sua redação. E isso aumenta a sua nota de redação. Você pode utilizar algum conhecimento de ciência da natureza, falar alguma coisa de biologia, de física, e isso aumenta a sua nota de redação. Você pode utilizar algum argumento de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, e isso aumenta a sua nota de redação. E você precisa saber escrever bem. E saber escrever bem é basicamente o que você precisa para ter uma boa nota em redação. Então, vamos falar de redação, pessoal. A redação, ela tem 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. E eu vou ler cada uma delas para vocês. A competência 1, você tem que demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, você tem que saber escrever bem. E para saber escrever bem, você tem que estudar muito linguagens, muito português, gramática, coesão, tudo que o professor de linguagens, de língua portuguesa, vai te ensinar. E isso vale 200 pontos. Na competência 2, você precisa compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Ou seja, quando você for argumentar, coloca alguma coisa de filosofia, de história, e isso vale 200 pontos. Eu lembro quando eu fazia redação, a competência 2 foi a que eu tive mais dificuldade em acrescentar na minha redação, porque eu fazia um argumento mas eu nunca colocava alguma coisa diferente. Eu sempre estava colocando aquelas informações que era do texto básico ou alguma coisa muito senso comum. E na competência 2, eu perdia muita nota. Até que uma hora a professora pegava muito no meu pé e eu sempre colocava alguma coisa de geografia ou de história. Tinha muita gente que sempre colocava só filosofia. Eu nunca fui bom em filosofia para ter uma defesa, para ter uma segurança em colocar alguma informação de filosofia nos meus textos. Mas eu colocava sempre muita coisa de história e de geografia. E uma coisa muito engraçada, que quando eu fui pensar o Enem de 2000, o penúltimo Enem que eu fiz, eu não tinha estudado, já estava na faculdade, já estava na UFOP, eu sabia que eu queria transferir, então eu ia prestar o Enem para prestar transferência.
E eu fui fazer o Enem sem estudar nada, para nada. Eu fui fazer minha redação, eu estava fora do prédio e eu pensei, nossa, do jeito que está hoje a política, com certeza vai cair alguma coisa assim, sobre trabalho ou sobre alguma coisa social. E vamos pensar num fato histórico que eu consiga encaixar lá. E eu pensei, eu vou colocar sobre a Guerra do Paraguai. E realmente foi alguma coisa sobre trabalho, não lembro o tema não. Mas eu coloquei sobre, na minha argumentação, sobre Guerra do Paraguai. E eu ainda coloquei um nome muito bonitinho, que os professores de história utilizam, que é a Guerra da Tríplice Aliança. E eu coloquei aquilo. E a minha competência 2, naquela prova, naquela redação, eu tirei 200. E eu ainda consegui uma nota muito alta. Sem fazer nenhuma redação o ano todo, eu tirei 880. Por quê? Porque eu conhecia as competências. Eu sabia que eu tinha que colocar alguma coisa lá dentro de fora. E para colocar essa coisa lá dentro, eu precisava saber dela. Então, eu precisava estudar humanas. Ou precisava estudar natureza para colocar alguma coisa lá dentro. A competência 3, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações. Ou seja, você precisa ter coesão, você precisa argumentar, de certa forma. E com isso, você vai adquirir como? Tendo informações, tendo argumentos, que você vai adquirir como? Estudando linguagens dentro de literatura, dentro de arte, ou humanas, ou natureza, ou lendo jornais, que é uma fonte muito boa para vários argumentos. Ler jornal é muito bom. Vocês têm a internet, entra na internet e tenta acessar 2, 3, 4 vezes por semana o site da Folha de São Paulo, ou do Estadão, ou da Veja, o jornal que você quiser. E você pode me falar, nossa, mas o Estadão é muito parcial, ele sempre é contra o governo. Ah, e pode outra pessoa me falar, nossa, mas a Veja, ela é sempre de direita e ela é muito parcial. Pessoal, todo meio de comunicação tem uma parcialidade. Ele vai tender a ser tendencioso para algum lado. Por isso, se você for ler, leia, mas leia sabendo que você pode estar sendo influenciado e tenta ler em fontes diferentes para você ver opiniões diferentes e com isso formar a sua opinião. E quando você pega a competência 4, demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos, é você fazer coesão, saber utilizar aqueles conectivos, que é, por exemplo, quando eu quero fazer um contraste, eu coloco mas nossa, mas todo mundo utiliza, então vamos mudar, colocar um todavia, contudo, entretanto. E quando eu quero construir uma frase, coloca assim. Mas assim todo mundo utiliza. Então vamos colocar um ademais, utilizar. Você tem que saber as conjunções. E isso vale 200 pontos. E a competência 5, pessoal, é você elaborar uma intervenção. A gente não falou que você tem um enfrentamento de uma questão, era basicamente a alma do Enem? Vale 200 pontos na redação. Você dá uma solução para o problema. E aqui, basicamente, eu trouxe para vocês verem cada uma das competências, mostrando como quando a pessoa tira 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. O primeiro, que é o domínio da escrita, o segundo, a compreensão do tema, o terceiro é você fazer a argumentação, o quarto, você pegar e utilizar daquelas coesões, daqueles conectivos, e o quinto, você elaborar uma proposta de intervenção, e sempre lembrar, pessoal, que tem que ter respeito aos direitos humanos. E uma coisa que todo mundo pensa, direitos humanos é o mesmo que politicamente correto. Todo mundo tem esse fundinho na mente que direitos humanos é politicamente correto. Politicamente correto eu não concordo muito, então talvez eu não concorde com os direitos humanos. Uma coisa que eu sugiro todo mundo a fazer é pesquisar na internet Declaração dos Direitos Humanos e ler. Ou se você não quiser ler tudo, porque talvez seja um pouco grande, lê os tópicos principais, lê um pouco sobre ela, a interpretação. E você vai ver que respeitar direito humano é você respeitar direitos essenciais
tanto para o outro quanto para você, que pode até ser resumido para aquela máxima, que eu não vou deixar fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo, ou eu não vou fazer com o outro o que eu não quero que façam comigo, e respeitar isso dentro da sua proposta de intervenção. Eu tenho um colega que ele zerou uma redação porque ele fez uma redação que desrespeitava os direitos humanos e ele jurava de pé junto que ele achava que a redação dele tinha sido excelente, que ele tinha sido um pouco dramático, polêmico, mas que ele tinha feito uma argumentação excelente. Ele zerou a redação. Claro que também ele fez fuga do tema. E, pessoal, a estrelinha, como eu disse, é a competência 2, que você precisa de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Então, você precisa de um pouco de matemática, natureza, humanas e linguagens, para ter uma redação muito boa. Você precisa saber o básico, ter um conhecimento básico de tudo para fazer uma boa redação. Aí, depois que você fez uma boa redação, pense naquilo. Matemática, a sua nota vale mais que natureza, que vale mais que humanas, que vale mais que linguagens. E com isso, você consegue direcionar seus estudos para ter uma boa nota. Mas é só isso que você precisa saber? Não. Aí você vai me falar, nossa, Cubas, você falou, eu entendi e eu achava que já estava pronto, já podia estudar e agora você fala que não é só isso? Não, não é, pessoal. Então, o que, que você precisa saber mais? Você precisa saber de sistema de pesos, que dependendo do curso e da universidade que você for fazer, essa universidade pode escolher, por exemplo, a área de matemática vale mais do que as outras, ou a área de natureza e linguagens vale mais do que as outras, ou redação vale mais do que as outras, aleatoriamente ou de acordo com o curso. E se você quer fazer um curso de engenharia, por exemplo, na USP, que pelo Enem, matemática vale o dobro ou o triplo do que as outras áreas. O que, que você vai fazer mais? Estudar mais matemática. Mas e se você quiser fazer, por exemplo, jornalismo na USP, em que redação e linguagens vale o triplo do que as outras disciplinas? Você vai estudar mais matemática? Não. Você vai estudar mais redação e linguagens. Por quê? Porque a nota de redação e de linguagens seriam multiplicadas por 3. E se você for bem nessas disciplinas, a sua nota aumenta muito. Mas se você for mal nessas disciplinas que tem peso, sua nota vai reduzir muito. E o exemplo disso, pessoal, eu trouxe 2 exemplos clássicos e que aconteceu comigo e com uma colega minha. Aqui, a universidade, ela que utiliza o Enem como meio de ingresso pelo SISU, ela pode atribuir o peso que ela quiser, ou nota mínima também, para cada área do conhecimento de acordo com o curso. Aí, por exemplo, quando eu prestei o Enem e passei na UFOP em 2016, eu joguei a minha nota na UFOP por algumas razões. Primeiro, era Ouro Preto é barato para se sobreviver, porque eu pensava, eu quero fazer faculdade, o mínimo que eu preciso para com as minhas condições, eu preciso do mínimo sobreviver nessa outra cidade e conseguir fazer a faculdade. Então eu joguei porque Ouro Preto era uma cidade relativamente barata, inclusive para quem tem alguma dúvida sobre fazer faculdade fora, eu gastava mais, na verdade eu gasto mais fazendo faculdade em Uberaba, que é a minha cidade natal, onde eu não pago aluguel, do que em Ouro Preto, que era uma cidade que eu estava em outra cidade, que eu não morava com os meus pais, que eu tinha que pagar aluguel, tinha que fazer supermercado e tudo. E a gente pode fazer até alguma outra aula explicando tudo sobre isso, de como escolher o seu curso e em qual universidade, ver se naquela universidade possui auxílio moradia, se possui moradia estudantil, se possui restaurante universitário, onde você pode almoçar pagando um preço muito baixo. Por exemplo, o RU da UFOP você fazia uma refeição pagando R$3, você almoçava ou jantava pagando R$3, e se você for almoçar ou jantar um restaurante no centro da cidade, de Uberaba, você vai pagar muito mais do que isso, mas quando eu joguei minha nota na UFOP por causa do custo de vida e porque a minha nota tinha sido muito boa em natureza e em redação, em medicina, na UFOP,
tinha peso 2 para natureza e redação. Aí quando vi minha nota, nossa, foi muito bem em natureza e redação. E a UFOP tem peso em natureza e redação. Minha nota aumentou 30 pontos na UFOP. E se você for pensar, 30 pontos no Enem é muito. Por exemplo, uma nota saltar de 780 para 810 é muito. E outro exemplo que o peso pode ajudar ou atrapalhar é uma colega minha. Ela queria medicina na UF, Universidade Federal de Uberlândia, e a UFO, a medicina tem peso em natureza. E ela tirou uma nota excelente em redação, matemática, humanas, menos em natureza. E qual foi a reação dela quando viu a nota? Nossa, minha nota foi excelente em tudo, menos natureza. A UFO tinha peso em natureza e abaixou minha nota. Tive de vir para o FTM. Ou seja, ela não conseguiu a faculdade que ela queria, por quê? Porque ela não viu que tinha peso em natureza e, como ela foi mal em natureza, abaixou a nota dela. Se não tivesse peso, ela passaria entre os primeiros colocados, mas como tinha peso em natureza, ela não conseguiria passar. E outra coisa que vocês têm que ter em mente, que apesar de ter peso, assim, vocês quando tem peso, eu vou pensar, nossa, então, eu quero fazer tal curso em tal universidade, que tem peso, por exemplo, em redação. Então eu vou estudar muita redação. Se tem peso em humanas, eu vou estudar muito humanas. Vou estudar só humanas e vou ir muito bem e vou conseguir passar. Vocês também, isso pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado por uma coisa. Vocês têm que olhar se tem nota mínima. Por exemplo, a UFTM tem nota mínima. Para alguns cursos, a UFTM tem nota mínima de 600, ou seja, você pode ter tirado 900 em todas as disciplinas, mas se você tirou 500 em uma, você não pode jogar a sua nota. Se não tivesse peso mínimo, com certeza você passaria em primeiro colocado, mas como você tirou menos de 500 em uma disciplina, você não pode concorrer à vaga, você não pode jogar a sua nota para aquela vaga. Ou seja, tenha o curso que você quer fazer em mente e a universidade que você quer. Então você vai lá na internet e procura se no SISU tem peso para aquele curso naquela universidade. Se não tiver peso, você vai estudar daquela forma. Redação é a maior nota, depois matemática, depois natureza, depois humanas e depois linguagens. Mas eu tenho que saber um básico de tudo para fazer uma boa redação, que é a matéria mais importante do Enem. Redação é a matéria mais importante do Enem. E vocês deviam fazer redação assim toda semana e assistir todas as aulas de redação 2 ou 3 vezes para aprender a fazer uma boa redação. E redação, pessoal, se aprende escrevendo e vendo o que errou. Da mesma forma que matemática se aprende resolvendo exercício. Você precisa saber teoria, mas matemática você vai aprender a maior parte resolvendo exercício. E você também precisa tomar cuidado se tem nota mínima. Porque se tem uma nota mínima, você tem que estudar para não tirar uma nota abaixo da nota mínima. Porque se você tirar uma nota abaixo, você não vai conseguir se inscrever naquele curso. E, pessoal, como eu vou fazer essa pesquisa? Você pode entrar no site do MEC, entrar no site da própria universidade e ver se o ingresso dela é por vestibular ou pelo SISU, mas a forma que eu achei mais fácil é você entrar no site do Descomplica. O Descomplica, ele fez uma seleção de todas as universidades que possuem ingresso pelo SISU, que utiliza a nota do Enem. E dentro de cada universidade colocou quais cursos. Então você vai lá e olha, eu quero fazer a universidade na UFMG e tem lá, como a UFMG calcula a minha nota, se tem peso, aí ele te fala, a UFMG atribui peso 1 para todas as áreas, ou seja, todas as notas valem a mesma coisa, tem peso 1. Mas, por exemplo, eu quero fazer UF, Universidade Federal do Fluminense. Por quê? Porque é no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem praia, tem aquelas pessoas que falam vocês, carinhoso, tem aquele S puxado, que, assim, traz um afofo, um alento pro coração. E você pensa, eu quero ver o Cristo Redentor, aí eu quero fazer faculdade no Rio de Janeiro. Ótimo. Vai lá e olha a UF. Aí no site fala que a UF adota pesos.
Então, vamos olhar quais pesos para o curso que eu quero fazer. Aí você entra no site da UF, baixa o edital do processo de seleção e você vai ver que, por exemplo, cada curso possui peso diferente. Por exemplo, se eu quero fazer física, a minha nota do Enem de redação vale o dobro, a minha nota de matemática vale o triplo e a de linguagem vale o dobro. Ou seja, se eu quero fazer física, bacharel em física, eu quero ser um físico igual Einstein, igual o Stephen Hawking, que era aquele carinha todo mundo lembrava da cadeira de roda, mas ele descobriu sobre buracos negros, a teoria de buracos negros mais aceita é dele, além dele ser um divulgador científico fantástico, e eu quero ser eu quero ser igual a eles, eu vou lá e eu quero fazer faculdade na UF, eu vou lá, vejo física e eu vejo, nossa, tem peso em matemática, então eu vou estudar mais matemática. Tem peso em redação, eu vou estudar mais redação. Tem peso em linguagem, então eu vou estudar mais linguagens. Essas vão ser as 3 disciplinas que eu vou estudar mais. Mas assim, não, eu não quero fazer física, eu quero fazer ciência ambiental. Por quê? Porque eu sou da natureza. Gente, agora eu fui muito preconceituoso, perdão. Mas assim, eu sou uma pessoa que ama muito a natureza e eu quero preservar ela, porque a natureza realmente é o futuro da nação. A gente não pode deixar a Amazônia morrer e eu quero fazer ciência ambiental. E eu vou lá e eu quero fazer ciência ambiental na UF, no campus de Praia Vermelha, que na verdade eu não sei onde fica não, mas se é praia, é bom, gente, é praia, né? Mas eu vou lá, para eu passar lá, pessoal, eu vejo que redação tem peso 3, ou seja, eu vou estudar redação mais ainda. Por quê? Porque a nota de redação vale 3 vezes mais. Como é uma coisa de ciência, que também tá lá relacionado, você vê que matemática vale mais, vale o dobro. E humanas também vale mais, vale o dobro. Então, eu vou estudar mais redação, matemática e humanas, porque a minha nota vale muito mais do que linguagens e ciências da natureza. Quando eu pego, por exemplo, medicina na UF, é uma coisa legal. Pessoal, quando eu falo, igual eu falei na aula, você tem que ter em mente o curso que você quer fazer e onde você quer fazer para direcionar. E além de direcionar, você conhecer a cidade, saber se você tem condição financeira de morar naquela cidade e se vai ser mais fácil ou mais difícil para você. Esse exemplo. Eu comecei a faculdade na UFOP, depois transferi para a UFTM, mas eu também passei na UF. A UF, a faculdade de medicina deles lá, é em Niterói. E, assim, se for pensar, tá entre as 10 melhores faculdades de medicina do país. E se for pensar, nossa, eu ia amar ir. Talvez eu ia amar, mas talvez eu também ia odiar, porque era muito mais longe de casa. E eu ia ter que passar fome para conseguir pagar o aluguel. Então, não, eu não ia conseguir fazer faculdade de medicina na UF. Mas se eu tivesse condição financeira e quisesse, eu ia fazer o quê? Eu ia lá no site e olhar o que, que vale mais. E se você for ver, natureza, que tem física, química e biologia, vale 4 vezes mais do que as outras notas, do que humanas e, por exemplo, matemática. E redação vale o dobro, linguagens vale o dobro. Então, no curso de medicina, natureza, linguagens e redação vale muito mais. Então, para passar lá, o que eu vou fazer? Estudar mais natureza, linguagens e redação. E, por exemplo, se eu quero fazer arquivologia, pessoal. Arquivologia, talvez vocês pensem que é só arquivar arquivo. Não. É um curso muito sério. Portanto, são 4 anos de curso e está relacionado à área de à área de artes e comunicação social, que você possui inúmeras oportunidades no mercado de trabalho. Uma coisa que vocês têm que ter ideia é que o mercado de trabalho, com o tempo, ele vai se modificando. Por exemplo, daqui a alguns dias, muitos postos de trabalho que existem hoje não vão existir mais. Por quê?
Porque você tem automação, você tem máquina, você tem inteligência artificial que, com o tempo, vão tomar esses postos de trabalho. Por exemplo, há 50 anos atrás, quando você ia subir num elevador, tinha uma pessoa que apertava o botão do elevador, que é o ascensorista, acho que é ascensorista mesmo, que se você for ver, ascender com SC, a palavra, significa elevar. Então, o ascensorista é daquele que apertava o botão do elevador para você subir ou descer. E se você for pensar hoje, fazer o manuseio de um elevador, de para qual andar você quer ir, não é difícil. E você consegue fazer sozinho. E você tem lá um número que o elevador você aperta, ele até fala. E se você quiser cancelar, ele tem como cancelar. Então, pessoal, por exemplo, um sistema de automação, automatização, inteligência artificial vai substituir vários setores. Mas setores, por exemplo, como artes e comunicação social, nunca vai acabar. E se você quiser fazer arquivologia dentro da UF, você vai lá e olha quais disciplinas têm peso, você vai ver que redação tem peso 4. Ou seja, eu vou morrer de estudar redação. Por quê? Porque a nota de redação, além de eu conseguir tirar 1000, ela é 4 vezes maior do que as outras. Linguagens, que você pode pensar, eu não vou estudar linguagens porque eu posso acertar 40 questões e a minha nota ainda vai ser menor que 700, mas aqui vai ser a sua nota de linguagem 700 multiplicado por 3. E humanas, você vai pensar, nossa, se eu estudar matemática eu consigo uma nota maior. Mas se você for olhar aqui em humanas, a sua nota de humanas vai ser multiplicada por 3. Ou seja, vale a pena você estudar muito mais humanas, linguagens e redação do que, por exemplo, matemática e natureza. E o que eu queria falar para vocês sobre a prova do Enem era isso. Vocês precisam tomar cuidado com o TRI, sempre resolver as questões fáceis primeiro e ganhar o ponto delas. E se sobrar tempo para resolver as questões difíceis, não vão errar questões fáceis por falta de atenção, não cometam o mesmo erro que eu cometi. E olhem se possui peso no curso que você quer, na universidade que você quer. Se possui peso, estuda mais a matéria que tem peso. Se não possui peso, sempre lembra, a matéria mais importante é redação, é a sua maior nota. Depois, as matérias com maiores notas é matemática, natureza, humanas e linguagens. Mas você precisa estudar todas para fazer o quê? Para fazer uma boa redação, que é a matéria do Enem mais importante. Pessoal, tem muita gente que não passa por causa de redação. E um abraço do Cubas e até uma próxima.